Este vídeo é feito por fã, caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Volume 5. Capítulo 1. Dois tempos. O problema havia começado antes das férias de verão. Alguma confusão havia se desencadeado na distante República de Alzer, mas em casa, no reino de Ofort, as informações eram escassas. As duas noivas de Leon estavam preocupadas com ele e seus outros companheiros. Uma dessas noivas era Angélica Rafa Redgrave, uma garota obstinada com cabelos loiros brilhantes presos em um penteado trançado. A outra era Olivia. Ao contrário de Angélica, ou Ange, como seus íntimos a chamavam, Olivia era uma plebeia que havia recebido permissão especial para frequentar a Academia do Reino. Ela também era a protagonista original no primeiro jogo da série de Otome. Uma garota fofa com um corte de cabelo loiro, ela normalmente exalava uma aura gentil. No entanto, agora sua aura era sombria e seu rosto estava vazio. Ela e Ange estavam em sua cabine, esperando pelo navio deles, o Licorne, que era quase idêntico ao Einhorn, para pousar na República de Alzer. Como estavam noivas de Leon e ele estava estudando no exterior lá, elas aproveitaram as férias de verão para fazer a viagem. Os braços de Ange cruzaram sob seus enormes seios, e ela batia irritada com o dedo indicador. Eu me pergunto quando a República vai começar sua famosa inspeção. Estamos sentadas aqui há mais de uma hora. Você não acha frustrante ter que esperar quando nosso destino está bem diante de nossos olhos? Olivia, como preferia ser chamada, assentiu, olhando pela janela. Eu posso ver que eles se aproximaram, mas eles não parecem estar se movendo. O que eles estão fazendo? Assim como seu antecessor, o Einhorn, o Licorne era único por ter um chifre saindo de sua popa. A maior diferença entre os dois era a cor. O Licorne era pintado de branco, como a luz brilhante do sol. Luxon havia feito a maior parte do design básico, mas Cleari havia supervisionado a finalização do navio. Ela, assim como o terminal remoto de Luxon, tinha um corpo pequeno e redondo, exceto que o dela era branco em vez de metálico, e seu olho era azul em vez de vermelho. As diferenças não paravam por aí, suas personalidades eram completamente opostas, e Cleari possuía uma voz feminina. Talvez eles estejam admirando a beleza do Licorne, sugeriu Cleari. Ange levantou-se de sua cadeira, olhando friamente pela janela. Eles estão realmente demorando. Cleari, entre em contato com o navio de segurança deles. Diga a eles que se nos fizerem esperar mais, nós vamos entrar à força. Oh, isso é bastante extremo. Eu sei que você quer ver o mestre o mais rápido possível, mas não está sendo um pouco precipitada? Não havia calor no sorriso de Ange. Eu simplesmente não consigo deixar de me preocupar com ele. Ele está na República há tanto tempo, afinal. Especialmente depois que você descobriu aquilo, um diário, acho que você chamou. Nem eu consigo manter a calma ao ouvir a frase duas timing referindo-se ao Leon. Ange e Livia haviam vindo até Alzer por medo de que Leon estivesse traindo-as. No entanto, as duas tinham atitudes muito diferentes em relação a essa infidelidade. Ange estava irritada com a situação, mas havia perdoado Leon pela indiscrição. Sinceramente, a audácia dele. Se ele vai brincar por aí, existe uma ordem adequada para essas coisas. O que diabos ele está pensando, nos deixando em casa esperando enquanto ele vai se divertir? Como filha de um duque, ou seja, parte da nobreza, Ange sabia que a infidelidade era muito comum. Ficar chateada com isso só seria prejudicial. Livia, no entanto, via as coisas de forma diferente. Não consigo acreditar que ele trairia a gente. Ele nem teve intimidade conosco ainda, e já está com outra garota em um país estrangeiro. Em um período tão curto de tempo. Ange deu um sorriso preocupado. Bem, ele é um homem. Se você se preocupar demais com isso, você vai se arruinar a longo prazo. Mas ainda assim.
As garotas haviam crescido em mundos completamente diferentes, e seus processos de pensamento naturalmente diferiam. Oh! Cleary interrompeu. Parece que a força de segurança da República fugiu. Ange inclinou a cabeça para o lado. Mas e a inspeção deles? Parece que estamos livres para prosseguir. Que estranho. Lívia caiu em pensamento por um momento, mas rapidamente sacudiu a cabeça, tentando se livrar de seu humor sombrio. Pelo menos isso significa que podemos entrar no país, o que também significa que agora podemos confirmar por nós mesmas se o Sr. Lyon realmente nos traiu. A determinação nos olhos de Lívia fez Cleary gaguejar. Vocês duas têm certeza de que não querem dizer a ele que estão vindo? Eu realmente acho que deveríamos dizer algo. Ange balançou a cabeça. Agora que estamos tão perto da República, tenho certeza de que Luxon deve ter nos notado. Além disso, se dermos qualquer aviso prévio a Lyon, ele pode se livrar das provas de suas más ações. De qualquer forma, se ele tivesse entrado em contato conosco desde o início, não teríamos feito essa longa viagem até aqui. Uma possível traição não era a única preocupação de Ange. Ela simplesmente esperava que a outra pessoa não fosse a Marie. Marie havia conseguido envolver o ex-príncipe herdeiro, Julius, assim como outros 4 ex-herdeiros nobres. Pior ainda, ela estava rondando Lyon. Ange não podia deixar de se preocupar com o que poderia acontecer entre eles. Não ouse me trair, Lyon. Chegamos ao porto da República. Os navios programados para atracar naquela manhã estavam atrasados, e os algerianos estavam agitados. Em particular, a milícia estava tensa. 3 navios haviam vindo do reino, mas apenas um havia capturado a atenção dos curiosos espectadores. Parecia ser uma réplica exata do Einhorn, exceto pela cor branca. Se eles tivessem a mesma cor, até mesmo eu teria dificuldade em distingui-los. Eu suponho que os detalhes menores também possam ser um pouco diferentes. O que você acha, Luxon? Quando ele não me respondeu imediatamente, eu olhei para ele. Luxon. Nós tínhamos parado ao lado da Licorne, e Luxon estava vibrando no lugar enquanto olhava para ela. Ele estava, com raiva. Ele realmente era exigente quando se tratava de artesanato. Agora você fez, Cleary, murmurou Luxon. O que você quer dizer? Você não construiu essa coisa? Não. Ele respondeu irritado. Ela usou as peças sobressalentes do Einhorn sem a minha permissão para construir um segundo navio. Pessoalmente, considerando o quão bonito ele tinha ficado, eu não via motivo para não deixar passar. Qual é o problema? Se ele tem as mesmas capacidades do Einhorn, isso me dá tranquilidade. Podemos deixar a Ange e a Lívia usá-lo. Não, ela alterou o meu design. Eu não sei como as capacidades dele se comparam, mas não posso permitir isso. Com licença. Vou interrogá-la. Luxon voou para longe, deixando-me para trás. Uma rampa se estendeu lentamente do navio. Eu acenei para as silhuetas que desciam com calma. Ei, vocês dois. Eu chamei. Faz tanto tempo desde que nos vimos pela última vez. Se eu correr até eles, tenho certeza de que eles vão sorrir e me receber de braços abertos. Isso é estranho. Minhas noivas estavam sorrindo, mas havia algo estranho em suas expressões. Droga, o que eu fiz de errado? Um calafrio percorreu minha espinha, e eu recuei. O que está acontecendo com vocês hoje? Perguntei. Seus sorrisos estão parecendo assustadores. Lívia se aproximou, pressionando o rosto perto do meu, muito perto. Nossos narizes quase se tocaram. Já faz um tempo, senhor Lyon. Seus lábios se curvaram num sorriso que desapareceu rapidamente. A propósito, você não está escondendo nada de nós, está? Meus olhos se arregalaram. Escondendo algo? Sim, na verdade, tantas coisas que eu nem conseguia acompanhar. Qual delas ela estava perguntando? O que você quer dizer? Falar sobre tudo isso aqui só poderia causar problemas. Eu desviei o olhar para Ange.
Ela também estava sorrindo. Estou aliviada em ver que você está indo tão bem. Até demais, na verdade. Agora, Leon, acho que é hora de você nos contar tudo. Luxon deveria ser meu salvador em momentos como esse, mas infelizmente, ele havia desaparecido dentro do navio e ainda não tinha voltado. Saia daí, Luxon. Se alguma vez eu precisasse que alguém interviesse, esse seria o momento. Por favor. Se apresse. Apesar de todos os meus pedidos, meu desejo não se realizou. Nossos pensamentos nem estavam na mesma frequência, para minha consternação. Não foi surpresa que minhas preces não o alcançaram. Lívia agarrou o meu braço. Fisicamente, eu poderia tê-la afastado, mas seu domínio emocional sobre mim era firme. Senhor Leon, primeiro, eu gostaria de ver sua residência aqui. Angie entrelaçou o braço no meu livre, aproximando os lábios do meu ouvido enquanto sussurrava. Nós já terminamos todos os outros assuntos que tínhamos planejado para as férias de verão, então viemos visitar. Não ouse pensar que pode escapar de nós. Que diabos eu fiz? Tantas coisas aconteceram desde a última vez que as vi. Eu nem consigo começar a entender o que exatamente despertou a raiva delas. Será que é porque eu causei confusão política aqui? Ou porque eu trabalhei Július e os meninos como cães? Não pode ser o último. Elas não ficariam chateadas com isso. Talvez seja a carta constrangedora que escrevi para a senhorita Milene. Ah, sim, também enviei um presente para a senhorita Clarice. Talvez tenha sido uma má ideia. Pensando bem, também fui fazer compras com a senhorita Deirdre enquanto ela estava visitando a negócios diplomáticos. Até fiz um chá para ela, e uma noite fomos a um restaurante bastante caro para jantar. Vamos ver, o que mais? Ah, sim. Talvez seja porque estou pagando pelas despesas diárias da Mari. Isso provavelmente seria motivo. Ou não. Se elas soubessem das circunstâncias, tenho certeza de que teriam compreensão. Não, ok. Elas não teriam. A Mari roubou o ex-noivo da Angie. Seria um exagero pensar que Angie ou Lívia teriam compaixão por ela depois disso. Maldição. Elas podem estar chateadas com qualquer uma dessas coisas. Estou totalmente perdido. Senhor Leon, por favor, seja completamente honesto conosco. E é melhor você se preparar. Dependendo de como você responder, posso ter que arregaçar as mangas. Elas começaram a me arrastar para longe do porto. O que diabos eu fiz para deixar vocês irritadas? As coisas não estavam menos agitadas na casa de Mari. Finalmente eram férias de verão, o que significava que Mari tinha que cuidar de seus 5 meninos do amanhecer ao anoitecer. Ei! Eu tinha uma sopa guardada para o almoço. Quem comeu tudo? Como agora ela tinha que preparar todas as 3 refeições para todos, ela acordou cedo para fazer uma enorme panela de sopa. Ela esperava que durasse até o jantar, ok, pelo menos até o almoço. Leon estava fora de manhã, mas ela ainda tinha 5 meninos em crescimento para alimentar. Além da sopa, o pão e o presunto também estavam conspicuamente desaparecidos. Quem quer que tenha comido deixou seus talheres e pratos à mostra. Eu não acredito. Eu não acredito neles. Certamente eles sabem o quanto me esforcei esta manhã limpando toda a casa. Leon tinha informado a ela que Angie e Lívia estariam vindo, então ela se apressou para arrumar o lugar. Kyle, um menino meio elfo que atuava como servo de Mari, e Carla se juntaram a seus desesperados esforços para deixar a mansão apresentável. Uma vez que o meio-dia finalmente chegou, ela decidiu verificar as coisas na cozinha, o que a levou à mágica sopa desaparecedora. Gilk, que aparentemente estava preparando chá, se a chaleira em sua mão fosse qualquer indicação, correu para ver o que estava acontecendo. O que houve, senhorita? Mari. Ela se virou para ele e apontou o dedo trêmulo para a cozinha. Essa sopa era nosso almoço. Quem comeu? O almoço estava a menos de 1 hora de distância. Seria quase impossível preparar uma refeição a tempo agora, especialmente considerando quantas bocas ela tinha para alimentar.
Eles nem tinham ingredientes suficientes em casa no momento. Ela precisaria fazer compras primeiro. No pior dos casos, ela planejou alimentar os meninos e levar Kyle e Carla para comer com ela. Mas ela não ia deixá-los sair impunes por terem feito uma refeição não planejada. Ah, isso, Gilky perguntou timidamente. Bem, você vê, o Greg mencionou estar um pouco faminto. Entendo. Então o Greg é o culpado. Não. Nós também estávamos com fome, então os 5 de nós procuramos algo para comer, Gilky respondeu completamente naturalmente, completamente alheio à raiva dela. Descobrimos uma sopa em uma panela, mas isso parecia um pouco sem graça, então pegamos um pouco de pão e presunto e fizemos uma refeição. É divertido fazer algo por conta própria de vez em quando. Os olhos de Marie se arregalaram. Seu pequeno corpo se encheu de raiva reprimida enquanto ela debatia a melhor maneira de descontar neles. Vocês não fizeram nada. Vocês apenas pegaram o que já estava lá. E agora o que vocês idiotas vão fazer para o almoço? Marie suprimiu a vontade de gritar, optando por reunir os meninos para poder dar um sermão neles. Gilky, chame todos aqui. Eu cometi um erro. Já que estamos todos morando juntos, eu deveria ter ensinado a vocês o básico da vida em comunidade mais cedo. Marie estava envergonhada em admitir, mas ela pensava que essas coisas eram senso comum que todos os outros simplesmente entenderiam. Em retrospecto, ela deveria ter explicado claramente para eles. Os dias deles no exterior foram tão agitados que ela deixou essas questões sem confrontá-los adequadamente. Infelizmente, seus planos não iriam se concretizar. Desculpe. Todos eles saíram. Aparentemente, Gilky era o único que ainda estava em casa. O que você quer dizer com todos saíram? Marie estava à beira da exaustão. Ela, Kyle e Carla tinham trabalhado a manhã toda para arrumar o lugar, enquanto isso, os garotos tinham saído para se divertir na cidade. Senhorita Marie, por favor, acalme-se, Gilky murmurou suavemente. Está quase na hora do almoço. Você não está começando a sentir fome? Eu tenho os lanches perfeitos para a ocasião, e eu estava prestes a servir um pouco de chá também. Por que você não relaxa comigo antes do almoço? Ela ainda estava furiosa, mas também não podia negar que seu estômago estava roncando. Por enquanto, Marie decidiu se acalmar e aceitar a oferta. Tudo bem. Embora a pergunta maior que eu tenho é de onde você tirou esses lanches? Nós acabamos com tudo que meu irmão, quer dizer, Leon, nos deu ontem. O hobby de Leon era chá, festas de chá, folhas de chá, bules e xícaras de chá, tudo isso. Ele frequentemente comprava lanches para acompanhá-lo. Como Marie compartilhava dos despojos, ela mal podia reclamar, mas isso a incomodava ver ele desperdiçar dinheiro em doces caros. No entanto, Leon era aquele que o sustentava financeiramente, então não era da sua conta julgar seus hábitos de gastos. Os dois saíram da cozinha e entraram na sala de jantar, onde Gilky já tinha preparado um chá. A mandíbula de Marie caiu quando ela olhou para a mesa. O que é tudo isso? Um conjunto de chá e lanches não eram nada estranhos, mas havia muitos deles. Alguns estavam em estojos metálicos chiques empilhados como torres, e todos pareciam caros. Na verdade, eu acabei de chegar em casa com eles há alguns momentos, Gilky se gabou, cego para o horror de Marie. O lugar que eu fui visitar tinha o conjunto de chá perfeito, então eu o peguei e decidi comprar algumas folhas e lanches para acompanhá-lo. Ele não apenas gastou dinheiro com doces, mas também comprou um conjunto de chá e folhas de chá. Todo o corpo de Marie tremia. Você comprou isso? Onde você conseguiu o dinheiro? Embora ela desse uma pequena mesada para os garotos, isso não seria suficiente para cobrir esse tipo de despesa. Gilky franziu a testa. Ah! Enquanto estávamos procurando algo para comer, encontramos algum dinheiro. Nós dividimos entre nós antes de sair. É padrão para uma festa dividir o tesouro, afinal. Se Marie estivesse mais distante da situação, ela poderia ter notado como o comportamento dos garotos se assemelhava ao de seus antepassados aventureiros.
Era uma coisa tratar a busca por comida como uma caçada ao tesouro, mas não era nada divertido ele comparar o dinheiro que encontraram a um tesouro de uma masmorra. A única quantia significativa de dinheiro que poderia ter sido encontrada pela mansão era a economia de Marie, em outras palavras, o dinheiro que Leon havia destinado a ela para as despesas diárias. Marie voou para fora da sala de jantar, correndo loucamente em direção ao quarto onde guardava seu dinheiro. Ela tinha baixado a guarda, já que conhecia todos na casa, e em vez de colocar seu dinheiro em um cofre, ela simplesmente o guardava em uma gaveta com fundo falso. Ela abriu agora e a encontrou vazia. Em cima da mesa estava seu livro de contabilidade, no qual ela tinha se dedicado enquanto debatia a melhor forma de planejar seus gastos. Tudo tinha sido em vão. Não. Não restava nem mesmo uma única moeda. Maria afundou no chão, seus joelhos batendo no chão. O barulho chamou a atenção de Noelle enquanto ela passava pelo quarto, segurando o broto da árvore sagrada em seu estojo transparente nos braços. "Ri. O que aconteceu?" ela perguntou, se aproximando apressadamente. Marie começou a entrar em pânico por uma razão muito diferente. Droga! Por que Noelle está aqui? Eu ouvi dizer que ela estava voltando para casa hoje. Ange e Lívia viriam mais tarde, e por isso Marie não queria Noelle por perto. Leon ainda não tinha percebido que Noelle tinha sentimentos por ele. Noelle colocou o estojo com o broto sob o braço e ajudou Marie a se levantar do chão. O que aconteceu? Você estava gritando como se fosse o fim do mundo. Oh, aquilo. Não é nada. Apenas, sabe, um problema bem grande surgiu. Isso não parece ser nada. Não se preocupe. Eu vou resolver isso. De qualquer forma, esqueça isso. Porque você ainda está aqui. Não ia voltar para casa hoje. Leon estaria voltando a qualquer momento. Ela precisava tirar Noelle da casa, e rápido. Se as coisas fossem diferentes, Marie teria sido franca com Noelle e a convencido a desistir de Leon. Mas Noelle era uma pessoa tão boa, e toda vez que Marie via a maneira como ela olhava para Leon, ela não encontrava palavras. Ela não queria partir o coração da garota. Essa não era a única razão para ela segurar a língua, admitidamente. A outra razão era que, como protagonista do segundo jogo, Noelle tinha o hábito de atrair os homens errados. Infelizmente, o momento era ruim. Por que eu tenho que me desdobrar por causa do meu irmão cabeça dura? Idiota. Ele vai reclamar sobre o quanto ele odeia protagonistas bobinhas, mas ele não é mais intuitivo do que elas. Leon estava completamente alheio aos sentimentos de Noelle. Como sua irmã, tecnicamente, irmã em seu mundo anterior, Marie estava envergonhada. Noelle corou. Eu esqueci de deixar esse pequenino onde ele pudesse pegar um pouco de sol. Ela segurou o broto. Seu rosto suavizou, seus olhos se aqueceram enquanto ela o contemplava. Para Marie, parecia quase como se a protagonista tivesse se apaixonado pelo item-chave do jogo. Certo. Bem, é melhor você se apressar, aqui. Justo quando Marie estava prestes a encontrar uma desculpa para mandar Noelle embora, o broto começou a emitir uma fraca luminosidade. O dorso da mão direita de Noelle brilhou intensamente, uma marca aparecendo em sua pele. As memórias de Marie sobre o segundo jogo haviam praticamente desaparecido, mas ela reconheceu o selo da sacerdotisa. Noelle ficou boquiaberta por um momento, mas logo relaxou, suas bochechas coradas. Marie havia transcendido o pânico e agora estava perdida em confusão. Espere. Segure um minuto. Por que isso aconteceria agora? O que significa para ela receber de repente o selo da sacerdotisa do nada? E não me diga, isso significa que seu parceiro deve ser. Noelle olhou fixamente para o dorso de sua mão e murmurou. Agora, se um selo aparecer também em Leon, isso significa que nossos sentimentos são mútuos, não é? Não. Droga. Ninguém contou a ela que Leon já possui o selo do guardião.
Todos os problemas que Maria havia deixado de lado estavam começando a se mover por conta própria e na pior direção possível. Ela queria desmoronar e chorar. Como se as coisas já não estivessem ruins o suficiente. Chegamos em casa. Onde está todo mundo? Uma voz despreocupada ecoou pela entrada da frente. Para ser mais precisa, a voz de Leon. As sobrancelhas de Noelle se ergueram. Ela segurou Maria e a arrastou para fora do quarto. Disse ela, por enquanto, acho melhor você descansar. Sim. Eu estou meio no meu limite. Leon havia voltado no pior momento possível. Marie não aguentava mais. Como isso vai se desenrolar? Será que eu sequer quero saber? Depois de acompanhar Marie até seu quarto, Noelle se virou para encontrar Leon, ainda segurando o broto. Se o mesmo selo aparecesse nele, ela sabia que isso significaria que seus sentimentos eram correspondidos. A família Lespinasse, outrora parte das 7 grandes casas, havia produzido muitas sacerdotisas, e eles transmitiam uma certa lenda de geração em geração. De acordo com essa história, a sacerdotisa se apaixonaria por um jovem que possuísse o poder adequado a um guardião. Quando criança, Noelle não dava muito crédito a isso. Casamentos políticos eram a norma em seu mundo. Ela não achava que uma história romântica pudesse ser verdade. Ao mesmo tempo, ela se pegava desejando que fosse. Agora, ela estava prestes a ver esse desejo se tornar realidade. Noelle começou a descer as escadas, segurando o estojo transparente contra o peito. Por favor, pequeno broto, faça meu desejo se tornar realidade. Quando ele chegou pela primeira vez, Leon era apenas um misterioso estudante de intercâmbio do reino de Oxford, mas rapidamente se tornou um aliado confiável. Sua coragem em desafiar as 6 grandes casas havia sido impressionante o suficiente, mas não era apenas bravata, Leon tinha o poder de realmente enfrentá-las. É verdade que Leon tinha seus problemas, mas Noelle não gostava menos dele por isso. Quando ela precisava de ajuda, ele estava lá. Ele tinha uma língua um tanto rude, mas era tão mente aberta. Apesar de ter nascido na aristocracia, Noelle havia sido criada como uma plebeia. Seus valores tendiam mais para a classe inferior como resultado, mas Leon não tinha problemas em se dar bem com ela por causa disso. Na verdade, ela se sentia mais à vontade quando estava com ele, se pudesse, queria ficar ao seu lado para sempre. Noelle amava Leon. Infelizmente, enquanto descia as escadas, ela ouviu uma voz na porta da frente, uma voz feminina. Sério? Fiquei chocada quando ouvi dizer que você estava morando com Marie, mas nunca imaginei que algo assim tivesse acontecido. Você deveria ter nos contado o que estava acontecendo mais cedo. A mulher em questão usava um vestido vermelho e estava muito próxima de Leon. A maneira como ela o olhava atingiu Noelle com uma realização. Não pode ser. Apesar do ar decidido da mulher, seus olhos eram extremamente ternos enquanto o observavam. E do outro lado de Leon estava outra garota, que transmitia uma impressão completamente oposta à de sua parceira. Embora parecesse inocente e inofensiva na superfície, seus olhos ardiam de ciúmes. Ela também estava agarrada ao braço de Leon. Angie está certa? Sinceramente, você tem ideia de quanto nos preocupou? Por mais brava que estivesse, a garota ainda chamava a atenção de Leon e ele não tinha problema em lhe dar atenção. Foi mal. As coisas estavam realmente agitadas aqui e só começaram a acalmar recentemente. Mas sim, eu deveria ter avisado vocês mais cedo. Havia uma gentileza nos olhos de Leon enquanto olhava entre as duas garotas, uma gentileza que Noelle nunca havia recebido. Quando Leon a notou parada ali, ele falou com ela da mesma maneira que sempre fazia. Ah! Pensei que você fosse voltar para casa hoje, Noelle. Droga, esqueci de te apresentar. Essas são minhas noivas, Angie e Olivia. O peito de Noelle doeu. Agora ela sabia que Leon nunca a tratou sequer como uma mulher, apenas como uma amiga.
Ela nunca ouviu falar que ele já estava noivo. O quê? Então eu era a única sentindo borboletas. Noelle forçou um sorriso ensaiado em seu rosto. Prazer em conhecê-las, disse ela animadamente. Meu nome é Noelle e estou hospedada aqui no momento. Embora mais importante, Leon, se você tem noivas tão adoráveis, não deveria ficar por perto de alguém como eu. Isso pode dar às pessoas a ideia errada. Noelle fez o possível para deixar claro seu relacionamento com Leon, para que as outras garotas não o interpretassem mal. Angie sorriu. Eu ouvi falar. Você passou por muita coisa. Sua simpatia significava que ela devia ter ouvido sobre Loki. Lívia, por outro lado, parecia notar algo errado, embora não deixasse escapar. Eu sou Olivia. Obrigada por cuidar dele por nós. Ah, não precisa me agradecer. Foi ele quem cuidou de mim. Noelle continuou sorrindo o tempo todo, mas na realidade ela só queria desaparecer. Ela se aproximou de Leon e entregou o estojo para ele. O que foi? Leon franziu a testa. Por mais que a falta de percepção dele irritasse Noelle, ela estava ainda mais irritada consigo mesma. Desculpe, mas eu preciso ir para casa agora. Noelle segurou as lágrimas até escapar pela porta. Ela correu o resto do caminho para casa, soluçando. Havia muito tempo desde que ela havia voltado. Surpreendentemente, Lélia estava lá e até tentou puxar conversa. Mas Noelle a ignorou, se refugiando em seu quarto, onde enterrou o rosto em um travesseiro,